Jesus, te agradecemos por essa rica oportunidade que tu nos dá nesse momento, Pai. Abençoa o teu filho, Senhor, que vem trazer uma palavra, Senhor Jesus, do céu para os nossos corações. Abençoa cada um de nós, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do versículo 13. Quando os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, agradecer a confiança do pastor Osni, que o culto de terça é culto de ensinamento, sempre o pastor ministra, mas ele deu essa oportunidade, então, e a gente agradece a confiança do pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quem não achou, pode mudar, tá show. Até combinou. Quem não achou, pode mudar, tá show. A minha versão é a revista atualizada, tá? Às vezes pode ter diferença da sua versão. Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos lá, aqui. Meus irmãos, já foi trazido uma palavra da parte de Deus para nós. Neste momento temos então mais algo a dizer para os irmãos. Hoje, visto que é culto de ensinamento, eu vou me esforçar para fazer como normalmente o pastor da igreja faz, de realmente transmitir ensinamento à igreja. Não que a pregação não tenha ensinamento, mas eu estou falando da forma de transmiti-la de uma forma mais lenta, didática, para ver se a gente consegue captar melhor o ensinamento da palavra de Deus. Então eu vou me esforçar para ser mais devagar nas minhas palavras, embora a gente o relógio corre rápido, mas eu confesso aos irmãos que essa é uma palavra que é bem propícia para o nosso tempo.
Ela sempre foi, claro, mas nos nossos tempos ela é bem propícia. Por quê? Porque pouco se ouve falar sobre ressurreição. E pouco se ouve falar sobre vinda de Cristo. Embora a gente, não estou nem dizendo na rede social, mas eu estou falando assim, na reunião da igreja em si. E não que o nosso pastor também não ensine sobre o assunto, tá? Mas eu estou falando em termos gerais. Por quê? Porque é muito fácil nós contarmos várias histórias e fazermos várias aplicações, mas tratar de ressurreição é reflexivo. Por quê que é reflexivo para nós? Porque a gente para um pouquinho, a gente freia um pouco na corrida do dia a dia e começa a enxergar que vamos morrer, e que pode ser hoje, ou nós morremos daqui a pouco, daqui a uns anos, ou o Senhor vem. E esse assunto, pelos dias serem trabalhosos, às vezes eles começam a passar desapercebido por nós, de tantas tarefas que a gente coloca sobre os nossos ombros no dia a dia. Mas este é o ensino que Deus tem para nós esta noite. A igreja de Tessalônica foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E se nós olharmos, eu não gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia fechada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você puder fazer isso, melhor. Se nós formos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, é ali que teve a fundação da igreja de Tessalônica. Diz que Paulo, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E o que Paulo fez? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Veja o versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A igreja de Tessalonicenses, ela nasceu debaixo da pregação da ressurreição de Jesus. A primeira pregação de Paulo na sinagoga dos judeus não era a igreja de Cristo ainda reunida no local que depois foi formado, mas primeiro ele vai à sinagoga dos judeus e vai discutir as Escrituras com eles. E após essa discussão, e Paulo expondo e demonstrando nas Escrituras que o Cristo era aquele que havia padecido no Calvário e que ao 3º dia ele ressurgiu, diz ali que muitos foram persuadidos por Paulo, ou seja, os próprios frequentadores da sinagoga são judeus, e outros gregos que não eram judeus, gentios, e muitas distintas mulheres, inclusive mulheres que comandavam o comércio em Tessalônica, se converteram a Cristo ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Foi assim que foi fundada esta igreja. Aconteceu um motim, os líderes da sinagoga odiaram Paulo, perseguiram Paulo, Paulo teve que sair dali, sofreu muito em Filipos, foi preso. Os irmãos sabem tudo o que aconteceu. Mas é interessante que a semente ficou, uma porta se abriu, a igreja se formou, e eu nunca vi uma igreja tão frutífera como Tessalônica. A igreja que nasce sob a régide da palavra de Deus, sendo instruída e ensinada acerca da pessoa do Cristo, é uma igreja fortificada, de uma igreja inabalável. Ela não se abala por qualquer coisa. Por quê? Porque a sua fé está fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os elogios que Paulo deu a essa igreja são demais. Ele diz que a fama da igreja de
Tessalonicenses, ia por toda a Macedônia e a Cássia. E Paulo diz: todo mundo adora e glorifica a Deus pela constância em Cristo e pela grande fé que tem sido promulgada e o crescimento da igreja que está em Tessalônica. E ele diz: eu fico tão maravilhado porque vocês estão sendo os meus imitadores e vocês também estão sendo imitadores do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que me chama a atenção está no versículo 13 do capítulo 2, que Paulo vai dizer que quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles receberam essa palavra não como palavra de homens, mas como ela realmente deve ser recebida, ou seja, palavra de Deus. E aí Paulo diz: por isso que ela operou eficazmente sobre vós. Porque da maneira que você trata a palavra, da maneira que você toma a palavra, da maneira que você reverencia a palavra, da maneira que você aceita a palavra e recebe ela em seu coração, não como de homens, mas como de Deus, ela opera eficazmente em nós. Ela produz fruto. Mas como toda igreja tem os seus problemas, lá não foi diferente. E um dos problemas que aconteceu com aquela igreja era sério e precisava ser estancado aquele sangue que estava correndo pelo corpo. Havia alguém ou alguns que se infiltraram na igreja do Senhor e começaram a desesperançar os tessalonicenses, dizendo alguns que Cristo já tinha vindo e todo mundo estava perdido. Outros estavam ensinando que os mortos em Cristo estavam perdidos, porque só seriam salvos aqueles que alcançassem a vida do Senhor. E começou a se alastrar isso, inclusive por cartas. E alguns colocavam a autoria dessas cartas para Paulo. E Paulo teve que corrigir esse problema. E ele começa a ensiná-los, como nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Ele não chamou eles de ignorantes, ele está dizendo para os irmãos: não sejais ignorantes. Por que não sejais ignorantes? Porque ele estava dizendo: quando eu estava convosco, eu falei muito sobre esse assunto. Ou seja, o conhecimento foi passado a vocês. Então não sejam ignorantes de aceitar algum ensinamento que não veio da minha parte como apóstolo de Cristo. Por quê? Porque o que está sendo espalhado pela igreja não é de minha autoria. Não é de minha autoria. Paulo conforta os crentes que lamentavam a morte dos seus familiares e amigos que morreram em Cristo. Há 1 ano e 7 meses atrás, a minha sobrinha estava aqui, de 8 anos de idade. Há 14 anos atrás, a minha mãe estava aqui, com 38 anos de idade. E no mesmo período, meu cunhado estava aqui, com 23 anos de idade. O irmão Oswaldinho estava aqui. O pastor Andrinho estava aqui. E quantos eu vou ter que citar que se foram para a eternidade? Se eu quisesse e abrisse para dizer para os irmãos assim, conte para mim como é a dor de perder alguém querido da sua família. A maioria aqui já perdeu pessoas da sua família. E não existe uma dor tão forte quanto perder alguém. Mas agora imagine, muitos entram num estado depressivo e não conseguem sair mais do desespero que toma conta da alma perder alguém. Mas por que estamos de pé? Por que eu perdendo mãe, cunhado, sobrinha? E por que eu estou de pé? E por que estou ministrando a palavra de Deus com ousadia esta noite? Sabe por quê? Porque eu tenho confiança e esperança que um dia nós estaremos juntos com o Senhor. Aleluia. Sofrer não é problema, chorar não é problema, tristeza não é problema. O problema é uma tristeza excessiva
e imoderada que estava tomando conta do coração dos cristãos. Perder a esperança e achar que todos estão perdidos para sempre não é essa a resposta do Evangelho. Eles tinham em mente que a salvação seria alcançada somente para aqueles que pegariam o retorno do Senhor. Os outros estavam perdidos. Mas Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, não chegou o dia do Senhor ainda. Outra coisa, não é para o nosso tempo, é para um outro tempo, não é para o nosso. O dia do Senhor ainda não veio, mas virá. E se nós pegarmos 1 Tessalonicenses 4, ele continua no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Quem são aqueles que não têm esperança, da qual Paulo diz? Os ímpios. Os ímpios não têm esperança, mas a igreja tem esperança. E Paulo diz: eu uso o exemplo do próprio Jesus, porque a sua morte e ressurreição é a prova de que um dia, mesmo nós estando mortos, nós vamos ressurgir e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas a prova vital de tudo isso é só olhar para a pessoa de Jesus Cristo. E tomando o gancho aqui, abrindo um parênteses, eu vou lá para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quando Paulo também trata da ressurreição com aquela igreja que estava tendo esse problema, e ele começa a dizer: irmãos, como que alguns no vosso meio dizem que não há ressurreição? Vejam o problema sério. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, como nós pregamos, é vã o que pregamos. E pior ainda, estamos todos perdidos nos nossos pecados. É vão, irmãos, se Cristo não ressuscitou. É vão nós estarmos sentados aqui e adorando a Deus. É vão, porque se Cristo não ressuscitou, nós comemos, bebemos, porque amanhã morreremos. E acabou. Somos como os animais brutos. Morreu, acabou. Aí Paulo diz: irmãos, de fato Cristo ressuscitou. Ele primeiro apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, e depois de uma única vez ele apareceu para mais de 500 irmãos. Depois ele também vai ter um tete a tete com o apóstolo Tiago. Ah, mas eu, como um abortivo, também vi o Senhor e tive uma conversa com Ele. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja, mas Jesus mesmo assim me escolheu, teve um encontro comigo e eu vi Ele ressuscitado. A morte não aniquilou os crentes. Deus os tornará para trazer junto consigo. E Paulo vai dizer que se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E os que morreram em Cristo estão perdidos. Mas no versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ou seja, Ele foi o primeiro que morreu, foi o primeiro que ressuscitou, e agora Ele abriu a porta para nós também, para que se nós morrermos, quando soar a trombeta Ele vem buscar, e nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. Paulo diz no versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4:
Porquanto, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós dos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não temos primazia. Na verdade, quando soar a trombeta, a voz do arcanjo, a mando de Deus, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, segundo 1 Coríntios 15, 51, quando Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para ter o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Vos declaramos por palavra de Deus. E Paulo vai dizer palavras do Senhor, porque ele se referia a Jesus. E eu me lembrei naquele momento, Paulo deve ter meditado no texto de Mateus 22, versículo 31 ao 32. O assunto ali era a ressurreição. E diz o texto o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E o que eu acho bonito nesse texto é o seguinte: quando Jesus fala a ele, Jesus diz assim, ó, ele não diz assim, ó, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Por quê? Porque eu continuo sendo. Eles estão vivos, aguardando a ressurreição dos seus corpos. Eles estão vivos. Glória seja dada a Deus. Paulo diz que de modo algum ninguém vos engane, porque o arrebatamento ou a vinda de Cristo não sucederá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, e que ele se levanta contra Deus, que é o objeto de culto, e vai se sentar-se no lugar de Deus, e vai ostentar ser o próprio Deus. Daí Paulo vai dizer: vocês não lembram de tudo aquilo que eu ensinei para vocês quando eu estava convosco? Paulo com certeza tinha conhecimento do que Jesus falou em Mateus 24, 44, o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Em Marcos 13, 35 ou 36, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, para que vindo de improviso não vos pegue dormindo. Ele virá de surpresa como ladrão. Porque se nós lemos 2 Tessalonicenses 1, do versículo 6 ao 10, assim como 1 Tessalonicenses que nós lemos aqui, capítulo 5, e o versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Ele não vem como um ladrão para a sua igreja, esquece isso. A igreja não vai ser pega de surpresa por Jesus. Ele vem como um ladrão de noite para os ímpios, porque os ímpios vão estar dizendo a paz e segurança, mas de repente lhe sobrevirá repentina destruição. Mas por isso que Jesus disse: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua casa, ele ia vigiar, ele ia cuidar, ele ia ficar apercebido. Assim também vós, fiquem apercebidos e vigilantes, porque eu venho numa hora que vocês não sabem. Mas a igreja não vai ser pega no contrapé. A igreja que anda vigilante, a igreja que anda na luz da palavra de Deus, os seus caminhos estão sendo clareados, e ela não vai ser pega de surpresa como o ladrão, porque o ladrão vem, e vem normalmente de noite. Meu Deus, o horário está assustando. No capítulo 5, versículo 4 e 9, Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, assim como o povo caminha na luz do sol,
Assim também todos aqueles que caminham na luz da palavra de Deus são filhos da luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqueles que andam na palavra de Deus andam na luz e estão sobre a luz. É como se eles andassem de dia, porque no tempo de Paulo toda glutonaria, prostituição e toda coisa ruim, bebedices que acontecia de noite. Então Paulo usa uma linguagem usando a noite para falar sobre período de treva, pessoas que andam nas trevas. O que isso significa? Aqueles que andam de acordo com os seus pecados, guiados pela sua carne, são filhos das trevas. Mas nós somos filhos da luz. Nós vamos ser pegos de surpresa. E ele vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Salvação nesse texto aqui não é a salvação de aceitar Jesus. Quando Paulo está falando que ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação, ele está falando da salvação da ira. Porque aqueles que são salvos por Cristo serão salvos da ira. Então essa palavra aqui, salvação, ele está falando do dia do Senhor. Quando o Senhor vir no seu dia, ele tomará os seus salvos, é verdade, os seus salvos, mas aquele dia será chamado de dia da salvação. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo, ele vai tirar o seu povo daqui. Por quê? Porque existem taças contendo a sua cólera, existem taças contendo a sua ira, que serão derramadas sobre os ímpios nessa terra. Mas a igreja não provará da ira de Deus, reservada para os ímpios. Se você pegar a 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 5, versículo 6, você nota, Paulo diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê paga em tribulação os que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Será dia de vingança contra os ímpios. Glória seja a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos abrasados se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, porque ele virá em chama de fogo, e destruirá tudo que foi afetado pelo pecado, tanto a natureza quanto os homens. Tudo que foi afetado pelo pecado será destruído no fogo. Mas por que a igreja não vai ser destruída com fogo? Por quê? Porque a igreja não está afetada agora com o poder do pecado na vida dela, mas Jesus Cristo morreu no Calvário para que o seu sangue nos purifique de todo o pecado e de toda a impureza. E quando Jesus fez isso, ele aplacou a ira de Deus sobre nós, ou seja, ele afasta a ira de Deus sobre nós. Eu me lembro que o autor aos Hebreus falou, no capítulo 9, versículo 28, ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para morrer pelos nossos pecados, salvará muitos. Porém, ele virá a segunda vez, agora sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Ou seja, ele veio a primeira vez, e a primeira vez